quando são do contra, dizem assim, o cara gosta de festa. Onde você vê alguém dançando, eu vejo um emprego. Eu vejo um ambulante, eu vejo o dono do restaurante, eu vejo o hotel, eu vejo o salão de beleza, eu vejo o cara vendendo uma camisa quadriculada do São João, um chapéu, né? Vendendo a costureira, arrumando suas roupinhas para vender, o pipoqueiro. Então, você veja a cadeia que se faz em torno de um evento. Ninguém vai defender o meu governo melhor do que eu mesmo. Então, nunca fugi de uma entrevista, nunca fugi de um debate, nunca pedi para um repórter não fazer determinada pergunta. Pelo contrário, pergunta o que você quiser, porque você está me dando a chance de responder para os sergipanos com a minha visão, com a minha ótica das coisas. Eu estarei no Pânico Luizoberto, ponto. Não estou com isso tirando o direito de ninguém ser candidato. O que tem aqui é uma construção. Quem eu consigo, ou quem candidato consegue, melhor dizendo, atrair para o seu entorno, consegue unir todo mundo no nome de Luiz? Ótimo. Não conseguiu, paciência, faz parte. Não se dava devida importância ao meio ambiente e muitas obras foram feitas décadas atrás sem a preocupação se tinha uma drenagem, se tinha saneamento, se tinha esgoto. Nada disso se pensava muitos anos atrás. Obras antigas. As e que hoje a gente tem as consequências. E você ter a prevenção é mais barato do que remediar. Dentro do PT eu tenho muitas pessoas que eu me dou bem, que eu tenho uma relação muito boa. Eliana Aquino é uma pessoa que eu tenho uma relação muito boa, gosto muito dela, o ministro Márcio também. Fui 8 anos colega de João Daniel, que é meu opositor, mas a gente se dá bem, onde eu encontro com ele, dou um abraço nele, brinco com ele, porque sabe fazer uma posição responsável, o que eu chamo da crítica construtiva, e faz parte você ter esse embate em muitos momentos. Tem uma frase, cara, que eu uso bastante, que é coragem para mudar e determinação para avançar. Acho que com esse pensamento a gente consegue mudar as coisas. Olá, sejam todos muito bem-vindos. Está no ar a Casa de Sofá, o seu podcast de política e sobre política. Eu sou Kátia Santana e essa é uma realização da SET Comunicação Estratégica, a sua empresa de assessoria, capacitação e media training. E neste episódio nós vamos receber aqui o governador de Sergipe, Fábio Cruz Mitidieri. Antes de apresentá-lo oficialmente, lendo o currículo dele, vou já dar para cumprimentá-lo e agradecer por essa participação aqui na casa. Fábio, um prazer enorme recebê-lo aqui. Vou chamar de Fábio, né? Com certeza. Ô, Kátia, primeiro lhe agradecer o convite. A gente já estava tentando encaixar isso, graças a Deus deu tudo certo. Hoje a gente está aqui para falar um pouquinho do governo, falar um pouquinho do que você quiser. Estou aqui à disposição para a gente ter um bate-papo bem legal. Muito bem, vamos lá. Fábio Cruz Mitidieri é graduado em administração, é presidente do PSD em Sergipe, foi deputado federal por 2 vezes e também foi vereador, foi prefeito não, né? Não. Mas foi vereador por Aracaju. Tem problema demais. Por 2 mandatos. Aliás, eu acompanhei esses mandatos aí quando cobria. Eu fui vereador de Aracaju, 2008 a 2012. Eu fui secretário de Esporte da capital. Também. Fui secretário de Estado do Trabalho, 2 mandatos de deputado federal e agora estou governador. Em 2022 foi eleito governador de Sergipe com 623.851 votos. Entendeu? E está grafado. Grafado, não é só gravado, é grafado. Tatuado na pele. Isso na disputa em segundo turno com o atual senador da República, Rogério Carvalho, do PT. Agora sim, devidamente apresentado. Muito obrigada por estar aqui. Sei que você tem uma agenda extremamente corrida e eu estava na fila de entrevistas já há algum tempo. Está acontecendo agora. Muito obrigada mais uma vez, viu, Fábio? Fábio, eu queria entender primeiro que você passasse para nós. Eu conheço um pouquinho, mas é bom que as nossas audiências conheçam um pouquinho quem é Fábio Mitidieri e onde é que começa essa história com a política. Bom, eu primeiro hoje não digo mais tão jovem, né? 47 anos, mas para a política ainda jovem. Empresário formado em administração de empresas, filho do médico e ex-deputado Luiz Mitidieri, que foi deputado por 6 legislaturas. Sim. Filho da empresária Sônia Mitidieri também. A criação que eu tenho em casa foi uma criação muito influente dentro da minha vida e das minhas decisões. E os valores familiares que eu carrego comigo sempre foram uma presença muito forte do pai e da mãe ali. E casado com Érica, pai de 3 filhos, tenho, como eu falei, na família uma base muito sólida e a palavra e o compromisso como uma marca muito forte que eu carrego todos os dias. E trago isso para a minha vida pública em 2008, iniciando como vereador de Aracaju
E daí dando sequência, deputado federal, secretário 2 vezes também, e hoje como governador. E, graças a Deus, sempre tendo uma caminhada, sendo acolhida e abraçada pelos sergipanos. Então, tenho uma convicção que tem um desafio grande pela frente, mas também me sinto muito preparado, porque tenho ao meu lado pessoas que estão dispostas a abraçar o projeto e a contribuir. Então, ninguém faz nada só, né, cara? Sim, equipe, né? Sempre. Eu lembro quando você foi vereador por Aracaju, eu cobria para o Jornal da Cidade, na época, cobria a Câmara do Jornal da Cidade, e você era muito aguerrido, muito ousado, eu diria, né? Você pegava causas um tanto polêmicas, como torcida organizada, mototáxi, e você era aquele cara que ficava praticamente sozinho nessa defesa dura e levando porrada lá de fora, muitas vezes. Por que essa decisão de enfrentar temas tão difíceis, né, que são, como torcida organizada, por exemplo, e a legalização do mototáxi, e assumir isso para si e ir sem medo de ser feliz para esse debate? Eu sempre entendi o seguinte: o papel do político não é fazer só o que é fácil, né, fazer o que é necessário e dentro daquilo que ele acredita. E eu sempre fui um pouco polêmico mesmo. Na Câmara de Vereadores eu sempre fui muito para a disputa, sempre fui muito da discussão, sempre fui muito dos embates. Eu acho que você não tem que se esconder na hora difícil, nos temas difíceis, pelo contrário. Então, a questão dos mototáxis, eu dizia até engraçado, nunca dirigi uma moto na minha vida, não sei nem andar de moto, mas achava necessário que a gente encontrasse uma solução, como acho até hoje, para a regulação do serviço de mototaxista na capital e em todo o estado. Perdemos todos os anos nas votações, mas eu estava lá todos os anos reapresentando o projeto e insistindo nele por entender a necessidade da regulamentação. A questão das torcidas organizadas, que eu sempre deixei muito claro, eu não tenho problema com a torcida e sempre defendi que os clubes de futebol tivessem suas torcidas que pudessem levar os pais, os filhos, os avós. Eu tenho problema com marginal infiltrado. Sim. E hoje, como governador, eu exerço muito isso. Eu disse, olha, campo de futebol é lugar de pessoas de bem, de família. O problema não está na torcida, está nas pessoas. E é essa leitura que eu faço muito claramente. Não é? Às vezes tem pessoas que usam o futebol e usam um clube para praticar os seus crimes, como uma desculpa ali. E eu pedi ao secretário João Eloy, ao comandante Ribeiro, que tivesse uma atenção diferenciada com isso, mas não fugisse da temática. Eu acho que isso é muito forte. Como deputado federal, eu enfrentei uma polêmica interessante, que foi a regularização e regulamentação dos medicamentos à base de cannabis. Disseram que eu estava liberando maconha no Brasil. Eu nunca fumei na minha vida nada, tomei maconha. Mas é uma lei importantíssima porque você salva vidas no dia a dia. Então, você não pode fugir dessas discussões. E comprovadamente, isso é ciência, né? Ciência, o mundo todo está adotando isso. E como governador, eu fiz o quê? Implementei. Hoje você tem o único estado do Brasil que tem toda a linha de cuidado com o medicamento à base de cannabis é Sergipe. São Paulo dá um medicamento. Aqui não, você faz o tratamento, faz o acolhimento e, inclusive, dá o medicamento. Isso é importante porque você realmente salva vidas. Eu fui no dia do lançamento e a emoção dos pais, assim, é fantástico. Pessoas que têm casos de epilepsia grave, pessoas que têm TDAH, pessoas que têm doenças crônicas, câncer, autismo, são tratadas. Doenças raras. Doenças raras são tratadas endometriose agora, inclusive. Tratados também com a cannabis, medicamentos à base da cannabis. Então, eu acho que a gente tem que enfrentar esses temas mais difíceis, temas mais polêmicos, que são necessários. E eu sempre digo na nossa equipe, que é o meu perfil, é dizer o seguinte: ninguém vai defender o meu governo melhor do que eu mesmo. Então, nunca fugi de uma entrevista, nunca fugi de um debate, nunca pedi para um repórter não fazer determinada pergunta. Pelo contrário, pergunta o que você quiser, porque você está me dando a chance de responder para os sergipanos com a minha visão, com a minha ótica das coisas. Porque, às vezes, você olha uma matéria e você diz, eu não concordo com aquilo, não foi isso que eu pensei, não é isso que o governo está fazendo. Mas aí você tem vontade de responder e acaba não tendo a chance de fazer. Por isso que eu sempre fui muito claro. Ninguém vai responder e ninguém vai conseguir defender uma gestão melhor do que o próprio gestor. Embora a gente tenha uma equipe bem aguerrida de comunicação, dos próprios secretários que defendem as suas pastas, até porque a gente orienta, mas o líder, ele tem que dar o tom. E eu acho que é dessa maneira. Eu sou um cara tranquilo, sou um cara alegre, sou feliz no meu trabalho, porque tenho uma honra muito grande de governar o meu povo e o meu estado. Sei do tamanho da responsabilidade, mas faço isso com muita alegria. Mas a gente não confunde as coisas. Na hora da luta, a gente vai para a luta, e na hora do embate, a gente vai para o embate, porque não se constrói nada sem vontade, sem determinação. Tem uma frase, cara, que eu uso bastante,
que é coragem para mudar e determinação para avançar. Acho que com esse pensamento a gente consegue mudar as coisas. Perfeito. Você tinha 27 anos quando foi vereador pela primeira vez? 2008 eu tinha 31. 31? 31. Tá. Então, não mudou muito. 77, né? 31. Não mudou muito para 47, a diferença não é tão grande assim. Essa maturidade dos 47 fez com que você freasse um pouquinho esse seu ímpeto de polemizar? Um bocado. Às vezes, quem me conhece no meu estilo sabe que eu sou um pouquinho mais para acelerado. Sim. Né? Tem essa marca do acelerado. Mas eu era muito mais acelerado do que eu sou hoje. Né? E eu tenho hoje procurado me conter mais, ouvir um pouco mais, respirar um pouquinho antes de falar. E olha, não é fácil não, para quem tem essa característica de ser mais impulsivo. De bater de frente. De bater de frente, eu já comecei esses testes na pré-campanha, né? Para você ter ideia, eu não tenho as senhas das minhas redes sociais, não. Ainda bem, né? Eu não tenho, porque a equipe não permite. Faz muito bem, faz muito bem. Eu não tenho a senha, eu fico assistindo ali as redes sociais. Contrariado. Aí às vezes eu digo, faça isso, não acho que não deve ser. Eu vou lá, opino, mas eu não né, não tenho assim senhas, porque eu acho que a equipe disse ia ser um caos, que ele ia responder a tudo. Mas eu acho que também amadurece um pouco. Você vai entendendo, às vezes, a revolta. Porque existe a política e existe a sociedade. Quando a sociedade tem um serviço que não está sendo atendido, ou teve uma frustração momentânea e ele explode, eu entendo tudo isso. Faz parte. Quando eu chego... eu vejo alguém que precisou de um tratamento de saúde e não teve naquele momento, e ele está chateado, ele está no direito dele. Quando eu vejo um cidadão reclamar porque faltou água no bairro dele ou na cidade dele, eu entendo, ele está no direito dele de reclamar. Existe esse tipo de queixa que é compreensível e que a gente, como gestor, tem a obrigação diária de trabalhar para mudar essa realidade e melhorar a situação cada dia. E existe a política. Alguém que pega essa dor, alguém que pega essa revolta e tenta potencializar ou transformar para fazer uso político. Esse tipo de gente eu respondo. Esse tipo de gente eu reajo. É meu perfil. Perfeito. Quais são os desafios que o Estado tem hoje? Você tem feito uma gestão indiscutivelmente muito próspera, né, em vários campos, mas existem muitos desafios. Afinal de contas, é um Estado com muitos gargalos a serem administrados. Quais são os principais deles? É bom sempre a gente colocar a situação do Estado. Né? Eu encontrei um Estado, do ponto de vista econômico, equilibrado, né? O Estado com baixo endividamento, com as contas organizadas. Sempre fiz questão de dizer isso. Apesar da pandemia, né? Apesar da pandemia, o governador Belivaldo ele tem um grande legado dele, que foi organizar as contas do Estado de Sergipe. A gente sabia as dificuldades que eram. Então, o nosso desafio era avançar nas políticas públicas, avançar na geração de emprego, na geração de renda, avançar no social. Isso é um grande desafio. E a gente começou a entender isso. E eu digo, olha, petróleo e gás é uma temática muito importante para a Sergipe, mas ela tem uma reação longa, ela demora um pouco para dar o resultado, embora vai ser um resultado importante para as contas do Estado. Então, a gente abriu uma frente de trabalho no petróleo e gás. Eu rodei o mundo visitando as grandes feiras internacionais de petróleo e gás, me apresentando para as grandes empresas, me apresentando para o governo indiano, enfim, série de investidores que queriam vir para Sergipe, entender o que é esse momento do gás, quando vai ser esse momento, a expectativa é que a partir de 2029 a gente possa explorar esse gás em Sergipe, mas o trabalho é feito de agora. Sim. Não vou ser eu, o governador, que vai ter os louros dos royalties do petróleo, mas se eu não fizer agora, também não vai ser o próximo. Então eu preciso trabalhar e a gente montou essa linha de frente. Ao mesmo tempo, eu preciso de coisas que tenham um resultado imediato. E nada dá um resultado mais rápido do que o turismo. E eu digo, nós temos um trauma em Sergipe. O estado é lindo, mas nunca se investiu muito no turismo em Sergipe. E nós resolvemos mudar essa cara. Então, eu digo, vamos, através do turismo, gerar emprego e renda de maneira mais rápida e eficiente. Ele não vai lhe dar o mesmo nível de retorno dos royalties do petróleo e do gás, mas que esses royalties só virão daqui a 6, 7 anos, mas ele vai lhe dar um retorno imediato na geração de emprego e renda. Sim. E nós abrimos essa frente também no turismo e entendemos que o turismo de entretenimento, o turismo de evento, ele dá a resposta que você espera. E aí eu entro numa temática que eu acho interessante, né? Quando algumas pessoas, quando são do contra, dizem assim, o cara gosta de festa. Onde você vê alguém dançando, eu vejo um emprego.
eu vejo o ambulante, eu vejo o dono do restaurante, Tem uma eu cadeia vejo o hotel, né? eu vejo o salão de beleza, eu vejo o cara vendendo uma camisa quadriculada do São João, um chapéu, né? Vendendo a costureira, arrumando suas roupinhas para vender, o pipoqueiro. Então, você veja a cadeia que se faz em torno de um evento. E eu usei o mote Sergipe, o País do Forró, 30 dias no País do Forró, para atrair esse turista e ele chegando aqui com o jeito sergipano de acolher, mostrar ele as belezas de Sergipe. E os números falam por si só. Se você diz que nós investimos em 2023 18 milhões de reais no São João e arrecadamos 50, só como negócio ele já foi lucrativo. Mas aí você vai para os números da Fé Comércio, que em 2022 nós geramos 900 e poucos empregos temporários. Em 2023, 3.400 e poucos empregos temporários. Quando você vai pegar aqui, nós conseguimos arrecadar 10% a mais de ICMS no primeiro ano, em relação a 22, nós estamos falando de 500 milhões de reais a mais de arrecadação de ICMS para o Estado, dos quais 25% vão para os municípios. Quando você vê que nós batemos o maior estoque de emprego da nossa história, com 325 mil empregos. Sim. E o maior saldo de emprego desde 2013, com 14 mil, quase 15 mil, 14.900 empregos de saldo positivo, mostra que o caminho está certo. Quando você sai de um superávit primário de 50 milhões em 2022 para 1 bilhão, 14 milhões em 2022 para 1 bilhão e 50 milhões em 2023, é óbvio que algo bom está sendo feito no estado de Sergipe. E aí eu ouço uma outra temática. O Estado está se endividando. O Estado não está se endividando. Existia, no passado, uma dificuldade financeira que todo mundo sabe, o salário era atrasado, o fornecedor era atrasado, e o Estado, quando conseguia recursos, ele pegava juros altos e prazo curto. O que nós fizemos foi trocar uma dívida ruim por uma dívida boa. Tanto que até o deputado de oposição, o Marcos, votou a favor, porque ele entendeu isso. Sim. Olha, nós pegamos um empréstimo, pegamos 800 milhões de reais e dissemos o seguinte, está aqui, quita essa dívida ruim, bota um juros mais baixo e um prazo mais longo. Quando a gente baixa os juros e alonga, só aí o Estado economizou 100 milhões de reais por ano. Ou seja, fazendo gestão da sua própria dívida. E nós continuamos um dos estados menos endividados do Brasil. Então é sempre bom colocar isso. Sergipe é hoje um estado enxuto, organizado. Eu antecipo o salário dos servidores constantemente. Nós resgatamos, depois de 10 anos sem reajuste, o governador Belivaldo conseguiu dar reajuste ao servidor em 2022. Nós demos em 23 também, e agora em 24 já estamos dando a várias categorias reajuste. Nós demos 10% aos PCCV, que são quase 20 mil servidores. Nós demos também aos servidores do SAMU-SES. Nós entregamos, já fizemos também as fundações, foi 7.000% das fundações. Avançamos muito na segurança pública, com a periculosidade, com a promoção por tempo de serviço, que era uma pauta histórica. Resolvemos o DETRAN, que existia uma pendência, um compromisso que foi feito na gestão passada e que não deu tempo de ser cumprido e que a gente honrou agora nessa gestão. Fizemos, depois de 16 anos, a retomada da carreira do magistério. 16 anos paralisado, investimento de 240 milhões de reais, dos quais 160 em 2024 e mais 80 milhões para 2025. E fiz isso em lei, aprovado na Assembleia. Primeiro servidor a receber o reajuste foi já o magistério, em janeiro já estava na conta do servidor. E nesse momento, nós estamos agora com uma comissão analisando a carreira da segurança pública. Então, são avanços concretos que o Estado tem feito em várias áreas para que a gente possa dar resposta. E a ousadia de fazer obras estruturantes, porque obras estruturantes, além de marcar uma sociedade, gera muito emprego e renda, dá retorno. Então, quando você diz, olha, nós vamos fazer a Rota do Leite, que é uma rodovia aguardada há décadas, lá no sertão, que eu vou ligar o povoado São Mateus em Gararu, até o povoado Mezinho em Feira Nova, e de Feira Nova até Nossa Senhora da Glória. Investimento de 90 milhões de reais para fazer essa rodovia. E ela vai encurtar a distância de Porto da Folha para Aracaju em mais de 30 minutos. É uma obra importante. Aí eu vou fazer a Adutora do Leite, que eu vou trazer água do Rio São Francisco, eu vou trazer água lá de Canindé até Nossa Senhora da Glória. 200 milhões de reais. A licitação já está... todos esses recursos são recursos do Estado. Se eu corrigir, na Rota do Leite nós temos mais ou menos 30 milhões de reais, que foi emenda do senador Alessandro Vieira, tem que ser justo aqui, e dos 200 milhões de reais da Adutora do Leite, tem 100 milhões de reais que nós captamos de recurso federal em Brasília, através do PSD,
uma ação nossa lá em Brasília que nós conseguimos captar. Então, veja, nós estamos buscando as alternativas e conseguindo. Temos 2 pontes já em andamento. A ponte Aracaju-Barra, a fase 1, já foi licitada e já está em execução, que é a fase do anteprojeto, do EARIMA, licenças ambientais, que dura 14 meses. Que essa ponte vai de onde para onde? Só para a gente localizar a nossa audiência. Da Aracaju-Barra. Sim, a nova ponte, né? A nova ponte Aracaju-Barra. Os estudos vão dizer a melhor localização, mas inicialmente a ideia é que seja ali de frente mais ou menos do Rio Mar até a Talha Nova, vamos dizer ali. Não é? Que é onde eles entendem que é o melhor. Os estudos vão comprovar isso, mas a análise inicial é que seria dali. E essa já está em execução, a fase 1. Então, os estudos já estão sendo feitos. A gente, no final do ano passado, se eu não me engano, foi início desse ano, a gente convocou a imprensa, apresentou a vencedora, né, e já está em execução a fase 1 da Aracaju-Barra. E o complexo viário, que é o viaduto, né, mais a ponta Tancredo Neves Coroa do Meio, nós estamos finalizando a licitação. Nós queremos ver se até o final do mês, no mais tardar junho, a gente apresenta o vencedor e dá a ordem de serviço para iniciar efetivamente a obra já. Então, uma obra relevante, nós estamos falando aí de uma obra na faixa de 300 milhões de reais. E além de uma obra de mobilidade urbana fundamental para a nossa capital, ela também vai ser uma obra turística, porque é uma ponte muito bonita, é uma ponte estaiada e que o aracajuano vai se orgulhar de ter mais essa obra de infraestrutura. Então, igual é o que eu falei, nós já estamos investindo em várias frentes, né? Criamos na área social, para combater a insegurança alimentar, o Prato do Povo, que é um programa que eu sempre digo que eu fico feliz e triste. Por quê? O sucesso do programa é, de certa forma, o tamanho do desafio que a gente tem. O Prato do Povo distribui hoje em 21 cidades, temos mais 6 em licitação, mas em 21 cidades, 200 refeições diárias. Então, são 4.200 refeições por dia que são distribuídas no Prato do Povo. Em 21? Em 21 municípios. São 200 por município todos os dias. E às 11 horas da manhã começa a servir o almoço e vai até 1 hora da tarde. 8 horas da manhã eu já tenho fila. Imagina. Isso é o que me deixa triste, porque é o tamanho do desafio. A fome é uma realidade e a gente sabe disso. E a melhor maneira de eu mudar esse cenário é gerando emprego. É gerando emprego. Porque quem tem seu emprego, além de ter a dignidade de sustentar a sua família, ele contribui com a sociedade também com os seus impostos. Deixa eu te perguntar uma coisa, dentro dessa questão do Prato do Povo, você fala que tem gente já chegando às 8 horas da manhã na fila. Nós temos aqui o Padre Pedro, em Aracaju. O Padre Pedro é um sistema diferente do Prato do Povo. É só para poder ilustrar uma coisa. Hoje, você sabe que hoje tem gente no Padre Pedro comprando quentinha a R$1 e vendendo a 10. Fizemos várias denúncias, várias pessoas já foram presas. Infelizmente, isso acaba se repetindo. Trocamos a empresa também, inclusive recentemente. E a nossa ideia é transformar o Padre Pedro no mesmo modelo do Prato do Povo, onde isso não ocorre. Pronto. Porque o Prato do Povo é vinculado só para você entender, o Prato do Povo é vinculado ao Cade Único. É grátis, você não paga nada. Você vai lá, vai botar o seu CPF e se você está cadastrado no Cade Único, você tem direito. E aí resiste. E a empresa recebe pelas pessoas que foram lá retirar sua alimentação. É um prato de 630 gramas, com direito a uma fruta de sobremesa e mais o suco. Então, é uma forma de controle bem legal. Mais. E outra coisa, é garantir que quem está se alimentando ali realmente são as pessoas vulneráveis. Perfeito. Então, muda a sistemática. A ideia nossa é fazer do Padre Pedro também um modelo do Prato do Povo, que é um modelo de sucesso e que realmente garante que a refeição vai chegar a quem mais precisa, que são as pessoas vulneráveis. Eu acho que esse é o caminho, a gente está já nessa linha. E a extensão do Prato do Povo ou do Padre Pedro também ali por Santa Maria, a ideia da secretária Érica é de ampliar. Programas que também tiveram um grande alcance, como o Rode Bem. O Rode Bem, ele isenta a população que tem motos até 160 cilindradas e recebe até 2 salários mínimos do emplacamento. E como tinham várias pessoas que tinham essas motinhas, mas deviam muito, porque tem atraso, nós mandamos para ele, zeramos, perdoamos essa dívida e demos a ele um emplacamento gratuito. Mas ele tem que fazer porque é questões de segurança.
E só nos primeiros meses que ele se encerrou, já tinham 16, 17 mil motos cadastradas. Pra você ter ideia do alcance que foi o Roda Bem nesse primeiro ano e agora por segundo ano também. Isso é uma forma de garantir, além de você legalizar, você garante segurança também. Segurança também. Para a própria comunidade, para o condutor e para a própria comunidade. E a gente sabe que no interior, principalmente, a motinha é o cavalo do vaqueiro moderno. Né? Ele chega ali... Sem capacete. Sem capacete. Aí a motinha dele realmente são motos que estão sempre atrasadas e agora ele consegue regularizar a vida dele. 30 pessoas montadas. Aí, meu Detran, vai fiscalizar. Mas é isso, o cara, ele tem a motinha dele ali, muitas vezes ele não tem condições de emplacar e fica devendo, quando vê uma blitz, se esconde onde puder o bichinho. E agora não, agora ele zera esse débito para trás e não paga mais o emplacamento, ele vai poder ter a moto regularizada, graças a Deus, com essa ação que nós fizemos através do Roda Bem. Então são muitas ações, a limpeza de barragens, nós estamos falando agora, um momento, cara, importante com essa questão do meio ambiente, das chuvas. A gente está vendo a tragédia no Rio Grande do Sul. Temos perguntas sobre isso. A tragédia no Rio Grande do Sul e o que é que está sendo feito em Sergipe. E eu acho interessante, porque eu leio muito. Né? A gente chama... o que é que está sendo feito em Aracaju? O que é que está sendo feito no estado? Alagaju. Olha, Aracaju é uma cidade abaixo do nível do mar. Sim. A Defesa Civil do estado e da capital e de todos os municípios, porque essa responsabilidade dela é mais do município, mas o Estado, obviamente, também dá a sua contribuição, tem feito o seu trabalho. O Estado de Sergipe, além de fazer as limpezas das barragens, nós, ano passado, investimos 2,5 milhões em limpeza de barragem no interior. Esse ano investimos mais 2,5 milhões, já foram 5 milhões de reais na limpeza das barragens para conter essa água também pelo Estado. Aqui, em Aracaju, uma característica da nossa cidade, por ser abaixo do nível do mar ali, ela enche mais rápido, mas Aracaju, pelo serviço que vem feito da capital, e eu tenho que ser justo, alguns anos atrás, a zona de expansão tinham casas que ficavam debaixo d'água. Foram feitas aquelas obras lá, os piscinões, e hoje você não tem mais aquele problema do alagamento que tinha no passado, como era. Aquelas contenções, aqueles deslizamentos que existiam no Barra América ali, a prefeitura fez as obras de contenção e hoje você não tem mais aqueles deslizamentos que existiam quando tinha uma chuva mais forte ali naquela região. Hoje, a limpeza das nossas valas, ela permitiu que quando você tem uma chuva forte, como nós tivemos agora, na hora que a chuva acaba, a água escoa muito rápido, diferentemente do que está acontecendo no Rio de Janeiro, no próprio Rio Grande do Sul, onde a água não baixa, ou seja, tem um serviço diferenciado aqui de manutenção e limpeza que permite que essa água escoe mais rápido. Isso é serviço de prevenção. Então, são ações que foram feitas de forma preventiva, que permitem que quando uma chuva mais forte venha, e ela vem, de tempo em tempo a chuva forte vem, e não é o governador ou o prefeito que vai impedir que a chuva venha, mas as ações que a gente faz de forma preventiva é que permite que os danos causados por essa chuva sejam menores. Esse é o que tem que ser feito. Porque você não tem como evitar que uma chuva ocorra, mas você se previne para ela, e as ações de mediação que você tem na hora que essa chuva vem e na hora que ela passa. Essa é uma preocupação grande que a gente tem. E eu vi também uma cobrança agora de uma dragagem em Maruim, só não lembro o nome do rio. Estou falando isso porque você vê que eu estou acompanhando. Essa dragagem ocorreu em 2010, se eu não me engano, 14 anos atrás, com recurso federal. E custou mais de 10 milhões de reais à época. A Defesa Civil foi lá, identificou que já está no momento de fazer uma segunda dragagem. É uma obra aí em torno de... nós temos um orçamento real, mas uma estimativa de próximo de 30 milhões de reais para ser feita essa dragagem. E como ela foi feita da última vez com recursos federais, a gente já pedia à Defesa Civil que fizesse um projetinho para que a gente pudesse ir ao Ministério, apresentar essa demanda, como também em São Cristóvão temos uma situação parecida, para que a gente capte o recurso e possa fazer a dragagem desse rio. Porque às vezes vem alguém, um cidadão, que não tem a obrigação de entender como funciona, aí faz um vídeo e faz, olha, tem que dragar porque vai começar a chuva. Não é um serviço que você vai fazer hoje e amanhã está pronto em horas. É um serviço que leva um bom tempo e que demanda um recurso alto, que você precisa fazer uma licitação, uma obra de 30 milhões. Também, né? É um estudo. Não é coisa você primeiro faz o estudo, né? Depois a licitação do serviço, para depois fazer o serviço. Leva um tempo. O poder público é assim. Na iniciativa privada, uma das coisas que me deixa mais impaciente é se eu quiser comprar essa caneta, eu vou ali e compro. No poder público, eu faço 3 orçamentos, uma licitação, prazo para recurso, enfim, a caneta leva 6 meses. É uma realidade em nome da democracia e da transparência
existe uma morosidade também. Governador, essa questão ainda climática, que a gente sabe que é recorrente, não tem como, né, prever isso, mas é possível prever esse dano maior. Eu até estava conversando com o André antes da gente começar aqui a conversar sobre essa história da ansiedade climática, que as pessoas estão vivendo isso porque têm medo de chover e de novo perder tudo, né? De novo sofrer um dano físico, enfim, emocional, é claro. Né? Então, o que é que tem sido feito no sentido de, por exemplo, as especulações imobiliárias? Não há como se discutir desenvolvimento sem desmatar, infelizmente, né? Enfim. Mas existem muita especulação, muita grande construtora construindo em áreas que se aterra aqueles charcos enormes, aquelas lagoas enormes, e acaba não tendo para onde essa água drenar. Temos ali situações na região da Aruana, por exemplo, que dia desses a pista cedeu e um carro foi engolido. O que tem sido feito em termos de Estado para que essas construtoras, essas empresas que têm essas grandes obras, especulem, construam, mas de uma forma que não gere esse dano, não deixe esse dano para o meio ambiente e para a população? A gente chama de desenvolvimento sustentável, né? Sim. Você tem que fazer, você não pode trabalhar contra o desenvolvimento, mas ele também tem que ter políticas de sustentabilidade que garantam a preservação do meio ambiente. Isso tem sido, para isso que existem os órgãos de fiscalização. No município a SEMA, no estado a DEMA, na União o IBAMA, que são órgãos de fiscalização e controle que garantem que aquela obra tenha a licença adequada, tenha as garantias. É por isso que muitas vezes você vê alguém se queixar, porque a DEMA não liberou minha licença, ou a DEMA vetou minha licença, porque você tem que ter todas as garantias ambientais para que você possa fazer uma obra, já que, veja, hoje a temática da sustentabilidade do meio ambiente ela está em voga, mas até poucos anos atrás não se dava devida importância ao meio ambiente e muitas obras foram feitas décadas atrás sem a preocupação se tinha uma drenagem, se tinha saneamento, se tinha esgoto. Nada disso se pensava muitos anos atrás. Obras antigas. E que hoje a gente tem as consequências. E você ter a prevenção é mais barato do que remediar. Então, quando você vai corrigir esses erros do passado, são obras muito mais caras. Por quê? Porque muitas vezes no entorno dessas obras se desenvolveu a sociedade. Criaram casas, prédios, enfim, obras estruturantes, e que você não tem como sair derrubando todas elas para poder fazer o serviço que deveria ter sido feito lá atrás. Então é uma dificuldade que a sociedade enfrenta, não é em Sergipe, é no mundo. Né? Essa temática da sustentabilidade está em voga no mundo. Sim. E os problemas para solucionar essa situação também, porque são, como eu falei, estruturas que foram construídas há muito tempo que você agora vai ter que se adequar a elas e buscar soluções tecnológicas que não são as mais baratas para conseguir fazer a obra sem criar um transtorno ainda maior. As novas empresas, para você ter uma ideia, especulação imobiliária. Se uma construtora compra uma área, privado para privado, ela comprou uma área de um ente privado para construir um imóvel, e ela não constrói aquele imóvel, o tempo que ela não constrói, ela vai pagando, o IPTU dela vai aumentando, os valores vão aumentando para poder forçar ela a fazer a obra e não ficar não ficar só na especulação. Só na especulação, esperando porque que às vezes ela traz. Exatamente. Então são ações que existem já e dentro da lei, e são normativas que a gente tem no governo, que fazem com que você consiga combater um pouco disso. Mas é claro que ela existe, é um problema que o mundo atravessa, e Sergipe não é diferente, de combater não só a especulação imobiliária, como o desenvolvimento sustentável. Essa é uma preocupação. Lembrando que foi na nossa gestão que se criou a Secretaria de Meio Ambiente. Né? Fomos nós que nos preocupamos de dizer, olha, nesse momento é necessária a criação de uma Secretaria de Meio Ambiente no Estado, para que a gente esteja em sintonia com o que o mundo está falando. Veja que eu estou indo agora numa missão do Consórcio do Nordeste para a Europa para discutir meio ambiente, investimentos em sustentabilidade, transição energética, hidrogênio verde, fundo da Caatinga, fundo de manguezais, recursos que a gente está captando com investidores internacionais e que todos eles têm como um mantra. Tem que ter sustentabilidade, tem que ter preservação do meio ambiente e transição energética. São temas que eles não abrem mão, a Europa não abre mão, os Estados Unidos não abrem mão, e a gente está indo lá mostrar, olha, não existe só o fundo da Amazônia, não, não existe só a Amazônia, não, a gente também tem um bioma importantíssimo, que é a Caatinga e os manguezais, que também podem dar uma resposta importante na questão do CO2, e que a gente precisa também de ajuda para poder manter esses manguezais e essas caatingas. Olha, Sergipe, como todo o Nordeste,
tem uma vertente muito clara para a transição energética, para energia limpa, para energia solar, hidrogênio verde. O Sergipe é um pequeno gigante. A gente tem desde do fóssil lá, do petróleo, a energia eólica, solar, e a gente tem um potencial gigante, termoelétrica, hidrelétrica, então a gente tem um potencial gigante. É isso que a gente vai fazer lá quando a gente se reúne com esses investidores. E às vezes as pessoas não entendem bem porque é como se você tivesse que descer do avião já com os recursos garantidos. Você vai plantando, né? Vai plantando e vai colhendo com médio e longo prazo. Onde é que vai ser esse evento? A gente vai no Parlamento Europeu, em Bruxelas, e lá a gente tem uma feira que a Apex está organizando, e nessa feira você tem os grandes players de fundos de investimento que participam, e lá você vai ter rodadas de negociação com eles, você apresenta o potencial do Nordeste, porque é organizado pelo Consórcio do Nordeste, cada governador vai ter 5 minutos para fazer uma explanação, apresentar um vídeo também, mostrando o seu potencial, e fazer uma fala conjunta daquilo que nos une, que no caso não só a transição energética, como também o fundo da Caatinga e dos manguezais, que praticamente todo o Nordeste é beneficiado com esse fundo, já que Caatinga e manguezal faz parte da realidade do Nordeste. Perfeito. A minha pergunta, na verdade, teve o propósito de você explicar um pouquinho melhor isso, mas também de perguntar algo que é muito... Você já deve ter ouvido críticas, por exemplo, quando você viaja para a Europa, para qualquer outra, mesmo para evento institucional, oficial, vai sempre um grupo de pessoas, né, auxiliares, enfim. E para quem paga essa conta toda? O que é que eles vão fazer lá? Né? E aí a gente viu, por exemplo, recentemente uma que a esposa de um foi e postou foto não sei onde, na rede social. E aí gera-se uma série de críticas, de reclames fora do seu eixo. São coisas distintas. Então, por exemplo, aí eu queria só que você pudesse explicar isso para as pessoas entenderem. Primeiro dizer o seguinte, a gente tem... eu tenho como visão que o Sergipe não é uma ilha, não pode ser isolado do mundo. Sim, e se a gente não participar desses grandes eventos, você fica de fora e depois fica só reclamando porque nada acontece, porque nada chega, porque nada se constrói, né, em Sergipe, porque você também não foi lá buscar, não foi captar. E num mercado disputado como é o mercado global, você não ir lá captar e achar que alguém vai lembrar que Sergipe existe, isso não vai acontecer. Segundo, quando você faz uma missão como essa, o governador não pode só. Eu preciso de equipe, eu preciso de assessoria, eu preciso de pessoas que nos auxiliem. Então, vai um secretário de planejamento, vai pessoas ao nosso lado que nos dão uma garantia de informações ali para que você possa ter o melhor desempenho na hora da captação desses recursos, na negociação com essas empresas. Isso é fundamental e por isso mesmo você tem que ir com uma equipe. Perfeito. Por exemplo, nessa missão nós estamos com 5 pessoas. A equipe é o governador e mais 4 pessoas que formam a equipe. Bom, eu também tive, em 2 momentos, 2023 e 2024, onde eu tirei 5 dias em uma e 7 dias na outra, de licença privada, particular. Vamos chamar de uma férias, onde eu fui visitar minha filha, foi a formatura da minha filha. E isso foi recente agora? Agora. E eu fui lá pedir com meu recurso, eu que paguei minha passagem, eu que paguei minhas despesas todas, não tem nada a ver com o Estado. Então, às vezes as pessoas acham que a gente está viajando ou que a gente está fazendo algum tipo de viagem com recurso público particular. Não existe isso. E é bom se colocar quantas viagens foram feitas no ano 2023. 2 pelo Estado e uma de uma semana quando eu fui visitar minha filha lá. Então, fiz 3 viagens no ano. 2 apenas pelo Estado e uma minha. Tá. E foram viagens, uma foi a OTC de Houston, onde a gente foi lá falar da maior feira de petróleo e gás do mundo, mostrar o potencial nosso. E a outra foi o LEAD em Washington, onde a gente também teve direito à fala, apresentação, mostrar o potencial de Sergipe, os investidores americanos, e foram muito, muito importantes também, porque esses resultados começam a aparecer agora. Nós mesmos agora temos uma fábrica de soro, que um investimento de 300 milhões está sendo feito em Sergipe, graças a uma captação diária que foi construída em uma dessas missões. E esse ano eu não fiz nenhuma viagem, vai ser a primeira agora do Consórcio do Nordeste. Sim. E que a gente está fazendo. Então, mostrando o seguinte, é uma narrativa que tenta se construir de que viaja, mas é necessário. Não tem como você não buscar investidores Sim. sem ir lá. Indiscutível. A crítica que se coloca muitas vezes, a gente vê isso nas redes sociais, vê em alguns pontos, as especulações de que
às vezes vai pessoas demais que não tem nada a ver com a área participando das viagens. Essa é a crítica que a gente ouve. Você deve ter já deve ter ouvido. Eu ouvi, minha missa é de corpo presente. Eu tenho indo com 5 pessoas. Por exemplo, eu convidei a primeira-dama, estou pagando do meu bolso. Sim. Porque ela não é uma área, não é uma missão que envolva a pasta dela. Ela tirou férias e está indo com o recurso todo particular dela. Não tem nada a ver com a missão. Então, se você está viajando com seus recursos, eu não me preocupo. Agora, do governo, está indo, são 5 pessoas que vão auxiliar o governo nas reuniões que nós vamos ter e nas tratativas que vamos ter. E que é importante, porque o Estado precisa de informações e está lá. E eu acho que é como história, né? É a economia de palito, porque quando você traz um investimento, como nós temos, de 300 milhões em um único desses, você já mostra todo o recurso e o retorno disso, fora a geração de emprego e renda que você pode trazer. Sim. Quando a gente fala de petróleo e gás, aí é que os investimentos a gente está falando aqui no potencial de bilhões, né? Então, eu acho que é necessário a gente estar participando disso. Vou dar um outro exemplo. Nós fizemos 2 eventos do Sergipe Day, um na Fiesp em São Paulo, para grandes operadores brasileiros lá em São Paulo, e outro esse ano já no Rio de Janeiro, organizado pela FGV, o Sergipe Day, também para os operadores de petróleo e gás lá no Rio de Janeiro. E 2 eventos de sucesso, onde você traz toda a diretoria da Petrobras, você traz as multinacionais, traz os fundos para falar de Sergipe e do que é o programa SEAP, Sergipe Águas Profundas, e o potencial que ele tem, 18 milhões de metros cúbicos de gás por dia, maior do que o Brasil consegue importar da Bolívia. Então, isso tudo mostrando o ambiente de negócios que existe no Estado, tudo que a gente tem feito para se preparando para captar essas indústrias, essas empresas que podem vir junto com a exploração do petróleo. Isso tudo você só consegue fazer porque você promoveu um evento. Às vezes, Kátia, você fica tentando audiência com um cara desse, meses e não consegue. Num único evento como esse, você faz a reunião com todos eles. Sim. Então, é a importância de você aproveitar e estar presente. Perfeito. Você já falou aí das ações em infraestrutura, turismo. E aí tem uma pergunta aqui do Daniel Rezende, que ele mandou ontem, a gente falou, vou entrevistar o governador, ele mandou uma perguntinha aqui, em relação ao turismo ainda, ele elogiando a questão da comunicação e do turismo, né? 2 partes que têm tido um efeito muito bacana. E ele perguntou o que falta ainda, em termos de infraestrutura mais robusta, para vender em maior escala as atrações turísticas, principalmente no interior do estado. Falta muito. Aí eu vou dizer por quê. Vamos lá. Eu criei o Verão Sergipe, retomei, né, o Verão Sergipe depois de 13, 14 anos, mas a ideia foi divulgar o potencial turístico do estado, do interior do estado. Então, se você for ver, foram 5 edições, 5 semanas, todas em janeiro e fevereiro, em municípios do interior que tinham potencial turístico. Né? Então, foi Cânion de Xingó, foi Caueira, foi Abaís, mas não precisa de muito esforço para você ver que a infraestrutura ainda é precária. Então, um lugar que eu me encantei, Ponta dos Mangues. Lindo, muito maravilhoso. Legal. Mas precisa de infraestrutura que não tem. Então, eu já fui lá. Olha, nós vamos fazer o acesso, são 3 quilômetros. Nós vamos fazer todo ele em piso intertravado. Vamos fazer todo o caminhozinho, os postes de luz de eucalipto, para ficar uma coisa bonitinha. Fazer uma vila tipo Praia do Forte, onde a gente vai ter bares, restaurantes, artesanato, enfim. Pedir que fosse feito o projeto, a gente já está na licitação do projeto, para ver se até o ano que vem, na edição do ano que vem, eu consigo ter pelo menos parte disso já executado. Uma outra situação, a qualificação da mão de obra. Então, nós criamos o programa Qualifica Sergipe, 5 mil jovens estão sendo qualificados no Qualifica Sergipe, e levamos uma carreta de qualificação e ficamos lá quase um mês em Pacatuba, treinando e capacitando, porque você tem muita boa vontade, mas precisa da técnica. E aí a gente foi lá fazer esse trabalho. Então, são desafios que a gente enfrenta ainda em áreas turísticas, mas que precisam de uma infraestrutura melhor. A Caueira, durante muito tempo, ela estava proibida de fazer investimentos, de intervenções, por conta de uma decisão do Ministério Público, enfim, uma decisão da Justiça, que é o Córrego do Saco também, que é uma problemática que todo mundo acompanha. A Caueira conseguiu vencer isso já, e agora a gente já pode fazer obras de infraestrutura lá, uma intervenção lá. E nós estamos fazendo, por conta disso e o que nós identificamos lá de necessidade, nós vamos reconstruir a Orla da Caueira, e o orçamento está próximo a 20 milhões de reais, 21 milhões de reais, para você construir a Orla da Caueira. E nós já autorizamos, o projeto já está em licitação, para depois fazer a execução da obra, e nós vamos recuperar toda a Orla da Caueira. E é isso que eu falo, falta infraestrutura ainda turística para o interior, tem ali aquela mas o governo está de olho, porque a ideia é você
trazer esse investimento turístico para o interior do estado. Seja por ser pequeno, permite que você fique hospedado em Aracaju, visite Parque dos Falcões, volte. Visite até os cânions, que é um pouco mais distante, 200 quilômetros, e volte. A gente quer que, se possível, esse turista passe 1 a 2 noites no interior, num lugar desse, ou até mais tempo, mas ele precisa ter a garantia que vai ter um bom serviço, uma boa infraestrutura. Isso é o desafio, mas em 1 ano e 4 meses é o que deu para fazer. Tem a Orla da Terra Caída também, que tem uma área... A Orla da Terra Caída também é outro investimento, na ordem de 6 ou 7 milhões de reais, que nós já estamos licitando também o projeto e vamos fazer a obra. É importantíssimo, porque o que me dá mais... o que me incomoda muito, vamos dizer assim, é você ver ali, eu fico brincando, é frete de turista. Você chega ali, em Diaroba, no Pontal, e você pega, os ônibus chegam, o pessoal desce, pega a balsa e vai para Mangue Seco, do outro lado, e a gente não fica com esse turista. A gente só faz o frete, como eu gosto de dizer. Então, a ideia é que a gente possa fazer a orla do Pontal, que a gente possa fazer os investimentos que tem que ser feitos, melhorar a infraestrutura para que ele fique um pouco do lado de cá, para que ele deixe também a sua renda do lado de cá. E aí, com isso, a gente consiga melhorar a economia através da força do turismo, que é tão importante. Perfeito. Vamos falar de política um pouquinho? Sempre bom, né? Eleições municipais vindo aí. Eu quero começar, na verdade, primeiro com relação à questão da relação com o PT. Você tem uma relação aí com o Márcio Macedo, que é ministro do governo Lula, e, claro, muita crítica em relação a esse, digamos que essa parceria, Márcio, parte do PT, sobretudo Márcio e o governo do Estado. E, em contrapartida, tem um adversário do próprio PT, que é o mais ferrenho aí, que é o senador Rogério Carvalho. Como é que é isso? Como é que você tem lidado com essa discussão internamente? Com muita naturalidade, Kátia. Quando acabou a eleição, desci do palanque. Acho que o sergipano e o brasileiro escolheram quem queria. Escolheu o Fábio governador. Escolheu Lula presidente. Isso é fato. Homologado. O TRE já disse, a gente assumiu e estamos trabalhando. E eu enalteço muito o papel, tanto do ministro Márcio quanto do presidente Lula, que já tive várias vezes com o presidente Lula e estou sempre reunido com o ministro Márcio, na defesa dos interesses de Sergipe. Tudo aquilo que é importante para o nosso Estado, eu tenho tido portas abertas em Brasília e eu sempre fiz esse registro e esse agradecimento ao presidente Lula e a intermediação do ministro Márcio, que eu chamo às vezes de embaixador de Sergipe lá, porque ajuda nas coisas que dizem direito ao Estado de Sergipe. E o presidente Lula nos pediu que priorizasse algumas obras, a gente apresentou, e ele tem feito um esforço para que isso aconteça. Veja, a Ponte Neópolis-Penedo, que já é uma realidade, já foi licitada, a obra já vai iniciar agora. A duplicação da 235, esse mês de maio... Só um parênteses aí, Ponte Neópolis-Penedo. A parte de Neópolis vai ter infraestrutura adequada para que o turista, quem for ali, chegar ali, possa ficar, possa dormir, possa consumir ali? Eu acho que eu não sei como a prefeitura de Neópolis está pensando em fazer ali, porque não é tudo o Estado, né? Boa parte, aliás, é muito mais ali do município, a responsabilidade, porque a minha responsabilidade, as rodovias, eu fiz 60 milhões de investimento em rodovias no bairro São Francisco. Aliás, eu duvido e desafio um governador que em pouco tempo, como eu tenha ido tantas vezes ao bairro São Francisco e levar tantos investimentos. Agora, a cidade também tem que fazer sua parte, né? E a gente está aqui para ajudar naquilo que for necessário, para que melhore a infraestrutura do lado de cá também, né? Porque Penedo, ela hoje tem uma infraestrutura melhor, a gente também tem que fazer o papel do lado de cá e a prefeitura tem que tentar aproveitar que vai ter... O governo vai sentar com a prefeitura para tentar estruturar? Eu sempre sento, eu nunca tive esse problema de sentar com ninguém. Eu digo para tentar estruturar isso naquela região especificamente. Mas veja, o município tem que ter projeto, né? Sim. Não é nada sai da cabeça. O município tem que ter um projeto. Ele tem que entender que vai aumentar muito o fluxo de pessoas por ali. A ponte vai trazer desenvolvimento, vai trazer oportunidades e o município tem que se preparar para aproveitar essas oportunidades e o Estado está aqui para ajudar também. Não, independente de quem esteja na prefeitura, se é aliado, se é adversário, a gente está aqui para colaborar. Tá. Essa é a consciência nossa. E, então, a Ponte Neópolis-Penedo, a duplicação da 235 é uma obra aguardada durante muito tempo, e já está agora, no final de maio, sendo licitado o projeto dela, que é importantíssimo para o desenvolvimento do nosso Estado. A BR-101 Norte e Sul, que foram os pleitos que a gente fez, né? E a Norte já em andamento, e a Sul, o compromisso é de licitar ainda esse ano, o trecho da 101 Sul, que falta ainda.
Então, eu acredito que o presidente Lula, nos compromissos que firmou com o Estado e comigo, nos nossos pleitos, tirando o canal de Xingó, que ainda não vimos um avanço, embora a gente tenha tido até reunião esse mês com a Codevasf aqui, com o pessoal da Casa Civil, para tentar destravar algumas situações. O problema do canal do Xingó é que o projeto que foi realizado pela Codevasf, segundo o próprio governo federal, precisava ser adequado, ser atualizado, enfim, isso tem atrasado. Mas eu não tenho o que falar do governo federal, não só o presidente Lula tem ajudado nas demandas, como também eu tenho abertura nos ministérios, o que é muito importante. Sim. E acho que o ministro Márcio tem sido um bom intermediário fazendo esse papel e tem nos ajudado bastante. Em relação com todos, eu procuro ser por perfil, não é por nada, meu perfil é de ter boa relação com todo mundo. Dentro do PT eu tenho muitas pessoas que eu me dou bem, que eu tenho uma relação muito boa. A Eliana Aquino é uma pessoa que eu tenho uma relação muito boa, gosto muito dela, o ministro Márcio também. Fui 8 anos colega de João Daniel, que é meu opositor, mas a gente se dá bem, onde eu encontro com ele, dou um abraço nele, brinco com ele, porque sabe fazer uma oposição responsável, o que eu chamo da crítica construtiva, e faz parte você ter esse embate em muitos momentos. É importante, então, inclusive. Né? É importante, até porque, às vezes, a oposição, quando ela faz o papel de fazer a crítica construtiva, ela lhe alerta para algumas situações e você tem a oportunidade também de melhorar. Eu não tenho problema nenhum em existir oposição, obviamente, e nem com críticas, que a gente tem que saber lidar com ela. Tem uma frase que eu digo que diz: aquele que se incomoda com a crítica não pode sorrir com elogio. Verdade. É bem isso. E em relação ao senador, ele tem o papel dele, eu tenho o meu. Se ele acha que da forma como ele faz a oposição está certa, ele continue assim. E eu não estou achando ruim, não. Está tudo certo. Em relação à eleição municipal, especificamente, aí na base do governo tem pelo menos 4 ou 5 candidatos, né? Iandra, Catarina, Daniele, Fabiano e Luiz. E Luiz. 5. A sensação que se tem, quem está acompanhando aqui de fora, é que há uma queda de braço ali entre o prefeito Edivaldo Nogueira e o ex-deputado federal André Moura, para decidir quem é que faz, quem coloca essa cabeça de chapa no processo. Qual é a percepção do governo e o que tem sido feito para que, no final da história, tenha apenas um candidato, ou talvez aí candidato a prefeito e vice nesse agrupamento? Veja, para mim, eu já superei essa fase. Desde o início, a gente tem buscado uma construção de unidade, mas o próprio agrupamento entende que, nesse momento, era importante que a gente tivesse mais de um nome e dentro do projeto. Eu acredito ainda que a gente possa chegar até agosto ali com 2 nomes. Acho que é possível, no máximo 3. Até agosto? Agosto é a convenção, né? Sim. Então, até as convenções está tudo valendo. Ninguém é candidato ainda, você só é candidato em agosto. Mas não é muito até tempo. Lá, eu estou no final de maio, estou em maio, junho, julho, agosto, 2 meses e meio. O que eu quero dizer é o seguinte: todo mundo está no seu direito de apresentar o seu nome, de tentar construir a sua candidatura. Isso é um direito que ele assiste. E é também direito do prefeito Edivaldo, de André, de quem quer que seja, de tentar uma unidade em torno do seu nome. Né? Eu não vejo problema com isso. O próprio tempo e a caminhada vai mostrando quem vai se viabilizar, quem não vai se viabilizar, aquele que não se viabilizar, aonde ele vai caminhar. Isso é uma construção que vai sendo feita no dia a dia e que vai direcionando. O que não dá é para a gente tensionar demais e tentar criar um racha dentro de um agrupamento político e um tensionamento dentro do agrupamento político por conta de uma antecipação dessa decisão. Eu não entro nesse jogo, eu não faço política dessa forma. Eu estou aqui hoje como governador fruto de uma construção de diálogo. De grupo. Então, como é que eu posso ser contra algo que me colocou aqui? O que é que deve pesar esse candidato ou candidata que vai estar aí sendo escolhido pela base, pelo grupo, pelo agrupamento? Qual é o perfil que deve prevalecer? Não, veja, primeiro, deixar muito claro que tem vários fatores que fazem um nome ser escolhido. Capacidade de gestão, a pesquisa também ajuda, acredito que você ter uma pessoa que é reconhecidamente preparada, experiente, mas tudo isso faz parte, apoio político é importante, tudo se soma. Por isso mesmo que eu digo o seguinte: eu respeito o direito de cada um deles. Você veja, Catarina é uma deputada federal, que foi vice-prefeita, Fabiano já foi deputado estadual, já foi secretário de Estado, já é vereador da capital,
Delegada Daniela já foi 2 vezes candidata a majoritário, tem uma experiência como delegada, reconhecida por toda a sociedade sergipana. É secretária, né? É secretária de Estado, né? A Iandra é deputada federal, tem tido um bom papel lá em Brasília, todo mundo acompanha como ela está se saindo bem também em Brasília. Luiz Roberto, 30 anos de Petrobras, gestor, secretário da Ensurb, já foi presidente também da Fundate, secretário da SEDURB comigo de governo, um técnico reconhecidamente preparado, e isso é indiscutível, talvez de todos, que tem até o currículo mais preenchido, vamos dizer dessa forma. Então, eu acho que todos eles têm características potenciais que podem ser explorados e apresentados à sociedade. São bons nomes que a gente tem dentro do agrupamento. Eu, por uma questão de compromisso, de lealdade, e eu tenho isso muito forte dentro de mim, assumi o compromisso de que apoiaria a candidatura de Luiz Roberto, que é o candidato apresentado pelo prefeito Edivaldo Nogueira, que foi importante na minha caminhada e que em 2022 esteve ao meu lado, quando não foi escolhido para ser candidato a governador, e mesmo assim esteve na nossa caminhada. Então, claramente, o seu apoio seria hoje a Luiz Roberto. Sem dúvida. Eu estaria para Luiz Roberto. Os demais fariam parte aí desse processo de pesquisa, de apoio e tudo mais. Veja, mais uma vez, eu estarei no Parque Luiz Roberto. Ponto. Tá. Não estou com isso tirando o direito de ninguém ser candidato. O que tem aqui é uma construção. Quem eu consigo, ou quem o candidato consegue, melhor dizendo, atrair para o seu entorno, consegue unir todo mundo no nome de Luiz? Ótimo. Não consigo. A sua eleição demonstrou isso, né? Não consigo. Ótimo. Então, não conseguiu, paciência, faz parte. Quem é que será a candidata? É Iandra, candidata, do outro lado? Daniele vai se viabilizar com o Fabiano? Quem é que Catarina vai conseguir construir a sua candidatura? É um direito que eles têm de tentar viabilizar. E é um direito também que Andra tem, que Luiz Roberto tem, de tentar aglutinar esses nomes, que o próprio Fabiano, que tem insistido também sempre na imprensa, que é candidato, Daniele, de tentar trazer cada vez mais pessoas para o seu entorno. Quem conseguir construir isso melhor, obviamente tem uma certa vantagem para início de caminhada. Sim. Porque a gente está falando tudo isso aqui do trabalho de bastidores e de articulação. Mas existe o principal personagem, que é o eleitor. O voto na rua, né? Na rua, porque eu costumo dizer que existem 2 tempos, 2 momentos. Tem o momento do político e o momento da sociedade. O momento do político já começou. Ele está aqui construindo chapa de vereador, chapa majoritária, alianças e tal. O eleitor não entrou no seu momento ainda. O eleitor está preocupado hoje em manter sua família, trabalhar, ter o seu sustento. Lá na frente, quando as eleições começarem, de fato, é que o eleitor para analisar, diz assim, quem são os candidatos mesmo? Aí vai começar a olhar, ver quem é melhor, que na ótica dele, quem pode ajudar mais a cidade, quem pode contribuir mais, quem ele se identifica mais. O tempo do eleitor é diferente do tempo do político. Esse fervor que a gente está vendo... A ansiedade e essa ansiedade é na política que está. Você não vê ansiedade na rua. A rua não está preocupada com a eleição nesse momento. E nunca vai estar preocupada com a eleição com tanta antecedência, porque isso é histórico. O tempo do político é diferente do tempo do eleitor. E o eleitor só começa a entrar efetivamente no clima de eleição quando vai se aproximando do processo eleitoral. E isso é um fato, mas a gente que é da política já fica mais ansioso, fica mais... E precisa ser mesmo, viu? Porque a construção começa muito antes. Na eleição anterior. E eu digo o seguinte, você já construiu os partidos que você atrai, as chapas de vereadores que você monta, a construção da chapa majoritária. Esse trabalho é feito com muita antecedência e é feito pela política. A sociedade, ela vai acompanhando de longe e na hora H, na hora que eles vão à lenda, que ela começa a ver realmente qual é o cenário que está sendo montado. Governador, passaria 3 dias aqui falando, né? Mas fim de papo hoje aqui na casa. Quero agradecer muito a sua presença aqui. Foi muito esclarecedora, muita informação. Acho que precisa e que a população precisa conhecer um pouco mais desses bastidores de governo, que não chega muito, né? Apesar da eficiência da comunicação, quero aqui aproveitar para parabenizar a sua equipe de comunicação, que é muito, muito bacana, muito engajada e tem feito a comunicação muito fluida, né? Alcançando, inclusive, as pessoas que não tinham acesso a
isso. Então, parabéns mais uma vez e agradecer por sua conversa aqui com a gente. Eu que agradeço, Kátia. Até uma vontade de já vir aqui na Casa Sopapo, não tinha tido ainda a chance de encaixar na agenda, mas agora tive essa honra. Dívida quitada. Dívida quitada, que a gente possa retornar depois para falar de temas que ainda não foi possível conversar hoje, pelo tempo, obviamente, mas eu quero muito vir aqui depois falar de ideias, de saúde e outras coisas que a gente pode falar também, de assunto do São João, que está chegando aí também, a expectativa de geração de emprego. Enfim, acho que tem muita coisa boa no governo do estado, muita coisa acontecendo no nosso estado de positivo, que a gente precisa saber abraçar, porque se a gente vive um bom momento em todos os sentidos, e a gente tem que agradecer a Deus e ao povo essa oportunidade. Obrigado a você pela chance e fiquem com Deus. Fiquem um pouquinho. A você, muito obrigada pela companhia. Casa de Sopapo volta em breve, na próxima semana, claro, com mais um episódio inédito. Não esqueça, a Casa de Sopapo é uma realização da Sete Comunicação Estratégica, aqui direto dos estúdios da WG Produções, e estamos conectados em todas as redes sociais. Grande abraço e até mais.